Fala, rapaziada do Pé Rachado Podcast, eu sou o Manoel Dalbian. Fala, turma, aqui é o Renato Ferreira, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é um episódio meio diferente, né, Renato? Vamos falar um pouquinho mais sobre futebol, algo que a gente não trouxe aqui ainda, né? É alguém nichado nisso? Acho que não, né? Primeira vez. É verdade, vamos falar um pouquinho sobre futebol mato-grossense. Sobre o futebol mato-grossense, né? Somos Pé Rachado, então temos que valorizar aqui. E hoje o primeiro foi Maurício Dias, né? Maurício, obrigado aqui Renato, pela sua presença. Maurício, que é diretor de futebol do Clube Esportivo Dom Bosco, o clube, Manoel, mais antigo de Mato Grosso. Azulão. O Azulão, o famoso gigante da colina. O Azulão da Colina. Azulão da colina, né, cara? É isso. Maurício. Bom, Renato, obrigado pelo convite. Valeu, prazer estar com vocês. A gente vai poder bater um papo descontraído, leve, falar um pouco não só do Dom Bosco, como dos outros clubes da Baixada Cuiabana, né? Que merecem também um pouquinho de atenção para que assim como o Cuiabá, a gente consiga alavancar o futebol do nosso estado, né? Com certeza. Com certeza. Futebol mato-grossense que merece, né, cara? É um futebol bonito. Eu, particularmente, gosto muito do futebol mato-grossense em si. Sou cuiabanista, né? Mas gosto de ir nos jogos do Dom Bosco, nos jogos do Misto, do Operário. Gosto de valorizar, assim, a cultura mato-grossense aqui. Nós já vivemos momentos áureos do futebol mato-grossense, né, Renato? Então, eu acredito que hoje é possível a gente reviver isso novamente. O Cuiabá é um exemplo onde a gente vê grandes atletas a nível nacional hoje na nossa cidade. A gente acontece, eu já trombei 2, 3 vezes com o Walter em restaurante, em shopping, e era uma realidade que só tinha nos grandes centros, São Paulo, no Rio, em Minas, no Sul. O Cuiabá estava fora desse mundo do futebol. Então, graças ao sucesso do Cuiabá, nós cuiabanos principalmente que vivemos aqui, podemos viver essa ascensão do futebol, né? Então isso é muito gostoso e isso faz com que nós, dirigentes dos outros clubes, nos esforçamos mais, a gente trabalhe mais para que a gente tente seguir o caminho trilhado pelo Cuiabá, porque as coisas de sucesso merecem sim e têm que ser copiadas, não plagiadas, mas o que está dando certo você tem que fazer igual para tentar obter o mesmo resultado, que é o sucesso. Então a gente tenta, com muito pé no chão, com muita responsabilidade, em todos os anos formar uma equipe competitiva para que a gente possa disputar, diminuir a disparidade que tem entre o Cuiabá e os demais clubes da Baixada Cuiabana. Bacana. Antes da gente avançar um pouquinho mais no bate-papo com o Maurício, gostaríamos de agradecer os nossos parceiros. Primeiramente ao Show Potiguar, que não pode faltar aqui na mesa do Pé Rachado. O chopinho gelado, Manoel, hoje tá... Hoje eu tô tá meio Hoje tá meio jururu. Em off. Tá em off, mas a gente representa aqui. O Show Potiguar não pode faltar. Nunca. E bom, hein? Sempre gelado de bom. Bom. Triplo malte. Acompanhado no chopp também queríamos agradecer a água mineral puríssima. Eu vou tomar água mineral, só pra fazer a propaganda. A água tem que ter, nesse calorzão de Cuiabá, se vai aguentar, tem que ter um choppinho, tem que ter uma boa água. Também queríamos agradecer a Saba Repair, shopping laboratório especializado em Apple, vendas de eletrônico, em geral, serviço, né, Manel? De tudo lá um pouco. De tudo um pouco. E o que tem tem algo pra nós aí? Quem é seguidor do Pé Rachado? E quem é seguidor do Pé Rachado tem 10% de desconto. Qualquer produto da loja. Qualquer produto, qualquer serviço, só chamar o pessoal aí que vão te atender. Contatos estão aqui na descrição. Isso aí. Então, Maurício, você atualmente é o diretor do Dom Bosco, né? Isso, eu assumi uma coordenação de infraestrutura do Dom Bosco, né? Eu em 2019, 2020, eu fui superintendente da Arena Pantanal, então eu me relacionei com todos os clubes, porque todos os clubes precisavam jogar na Baixada Cuiabana, em Cuiabá. O Dutrinha fechado, em Várzea Grande o Dito Souza, o Operário mandava os jogos lá. Então sobrou para misto, para Operário, para misto, para Dom Bosco, para o Cuiabá, a Arena Pantanal. Então eu tratava com esses dirigentes quase que semanalmente, né? E graças a Deus a gente teve o trabalho reconhecido na Arena Pantanal, né? Que em 2 anos a gente conseguiu abrir as portas da arena com segurança, com todos os alvarás, com tudo que a legislação obriga que tenha. A gente conseguiu fazer isso, graças a Deus, e ao trabalho da equipe. E esse trabalho eu acho que foi a porta de entrada para que o Clube Esportivo Dom Bosco me fizesse o convite.
No finalzinho de 2020 eu me afastei da Arena por questões políticas, disputei a eleição em Cuiabá, então no início de 2021 eu assumi de fato esse cargo no Clube Esportivo Dom Bosco, pensando em estruturar a base, em ampliar o social do clube. Para você propor um trabalho social hoje, você não precisa necessariamente ter uma sede social. Você consegue levar o social dentro das comunidades. É o que é o nosso grande projeto, é o nosso grande sonho de transformar Cuiabá em 4 polos de caça-talentos social. Gratuitamente, com bons profissionais, fornecendo material de qualidade para esses meninos e meninas. A gente pensa no feminino também. Então é um trabalho que a gente começou há pouco mais de um ano. É um trabalho que leva um tempo, então a gente precisa ter um pouco de paciência. A torcida do Dom Bosquina precisa confiar um pouco na gente e ter um pouquinho de paciência, porque do nosso projeto, do ano passado, já teve um atleta que saiu daqui e hoje está em Portugal. Um menino de 16 anos que destacou no projeto social e foi embora para Portugal, hoje está estudando e jogando em Portugal. Então é gratificante a gente ver que a gente consegue, através do esporte, mudar a realidade das pessoas, mudar a questão financeira das pessoas. Muitos desses meninos têm dificuldade de ir treinar, não tem condição de pagar o transporte. Então é uma realidade que grande parte do nosso país sofre, né? Que é a grande diferença social que existe. E realmente os grandes talentos estão lá na periferia, estão lá no bairro, estão no campinho de terra, e é dali que a gente vem e trabalha e tem tirado bons jogadores. Um exemplo é que hoje, no nosso elenco profissional do estadual, nós temos 5 ou 6 atletas que eram do Sub-19. Atletas que a gente formou, que a gente trouxe, que disputou o estadual Sub-19, demos uma oportunidade na Copinha, vieram bem e hoje estão integrando o elenco profissional do Dom Bosco. Atletas que hoje estão prontos e com o mercado em ascensão. O próprio Cuiabá, tivemos um atleta de 17 anos negociado com o Cuiabá, hoje está no Cuiabá. Então eu acho que é um trabalho que nós vamos colher frutos em breve, mas é algo a médio e longo prazo. Como que está atualmente a base do Dom Bosco? Hoje a base está de férias, né? Nós encerramos as atividades dia 12 de janeiro e pretendemos retornar agora em fevereiro com a base. A nossa base, a gente trabalha com atletas de 15 até os 18 anos, na base. A gente usa um campo alugado lá no Jardim Universitário, que é um mini estádio, onde a gente ajuda na manutenção do mini estádio. Tem uma outra escolinha que funciona lá, mas é uma escolinha remunerada para você jogar. No Dom Bosco não, o Dom Bosco é uma categoria de base. O menino para estar ali, ele tem que ter talento. E não só isso, a gente cobra muito o relacionamento em casa. A gente entra em contato com os pais, para saber como que o menino está em casa, como que ele está na escola. Porque o maior objetivo nosso não é formar só o atleta. A gente quer formar um cidadão de bem. Porque o cara pode não dar certo no futebol, mas ele pode viver no futebol. Ele pode fazer uma faculdade de jornalismo, ele pode virar um jornalista esportivo, um cinegrafista, um fotógrafo. Por mais que ele possa não ter talento para jogar futebol, a gente vai ensinar uma profissão, ensinar o que é certo ou o que é errado, para que ele possa estar inserido no meio que ele gosta, que é o esporte, e não necessariamente, de fato, ser um atleta do futebol. Parece adentrar na base do Dom Bosco hoje, é feita a peneira, como que é? Então, não é feito peneira, né? A peneira é algo assim, aquilo que vai 100 atletas lá para você olhar e acaba que você não consegue ver o atleta. Como que a gente atua na base? Se o Renato falar, Maurício, tem um menino lá no meu bairro que é muito bom de bola e ele tá parado, não tem clube nenhum. Eu vou te falar, Renato, manda ele lá pro Dom Bosco. Nós vamos avaliar o menino 15 dias, 20 dias. Não é 1, 2 treinamentos. Porque um dia ele pode estar mal, outro dia ele vai rendendo, a gente vai corrigindo os erros para ver se ele vai ter potencial ou não. Então os atletas que têm interesse em participar da base podem nos procurar na rede social, no meu Instagram, tem o meu telefone pessoal, pode me mandar uma mensagem que a gente orienta, apresenta diretamente para os professores e lá ele vai ser avaliado. E lá já teve caso de parente meu ser avaliado e não ficar. Não ficar porque assim, a gente não vai enganar o menino. É meritocracia. É meritocracia. Se você tem condições de ser jogador, a gente vai trabalhar, vai corrigir os seus erros para tentar que no futuro você possa realmente se tornar um jogador profissional.
Agora, o atleta que não tem condição técnica, a gente também tem que chamar o pai, o responsável, e orientar a buscar um outro espaço, a estudar, ou outra modalidade esportiva. Às vezes o cara pode ser bom em outra coisa, e tá com aquele talento reprimido porque ele pensa só em jogar futebol. Pensando nisso que nós, do Clube Esportivo Dom Bosco, pensamos hoje, não só no futebol, a gente quer ativar novamente o vôlei do Dom Bosco, o futsal do Dom Bosco. Então, o projeto para 2022, a gente poder ativar essas outras modalidades e atingir o maior número de pessoas com o esporte. Então, Maurício, a base está de férias, né, em janeiro, retorna em fevereiro, né, e como que é o calendário da base aí para esse ano do Dom Bosco? Esse ano a gente tem o estadual sub-15 e sub-17, né, e também o sub-19, que é o Mato Grossense, que é a competição oficial que a gente disputa, mas temos outras competições que são preparativas, né, que são algumas competições no interior do estado, em Campo Verde, Lucas do Verde, Sorriso, competições de torneios de 3, 4 dias, onde a gente às vezes leva a equipe para poder estar afinando, para poder estar jogando, né? Porque treinar uma coisa, estar jogando é outra coisa. E nesse meio tempo a gente faz vários amistosos semanalmente, para poder entrosar de fato os meninos, para que quando começar a competição estadual eles estejam bem Isso entrosados. Isso é bom até para, possivelmente nesse campeonato, se algum olheiro, né? Exatamente, sempre tem, né? Alguém de fora aí, ver algum menino que se destaca aí, né? Sempre tem, porque essa idade dos 15 aos 17, de 17 os grandes clubes já estão pegando. Já estão nem querendo pegar, eles querem pegar aqui de 13, pra 14, formular, né? Pra modelar. Exatamente. Então, cada vez mais cedo os meninos estão indo embora e no Brasil tem atletas hoje que você vê voltando que você nunca viu jogar no Brasil. Mas quem que é esse cara? O cara saiu daqui com 15, 16 anos, jogando na Europa 10 anos, 15 anos e volta agora. O cara tem 25 anos de idade e nunca ouviu falar e jogou a vida toda na Europa. Então, essa logística do futebol vai acontecer e está acontecendo cada vez mais cedo. Como que você vê a base do futebol mato-grossense? Porque assim, o Dom Bosco era um clube extinto, voltou há pouco tempo, então está em tempo de organização ainda, né? Uhum. Tá reformulando base e tudo mais. E aí a gente vê o Cuiabá, por exemplo, no clube de Série A, também é uma base ainda que não é referência para um clube de Série A. E a gente consegue ver isso, por exemplo, no campeonato sub-19 que teve agora, que quem foi o campeão foi o Misto, que é um clube que está na Série B do Mato Grossense, não disputa nem Brasileirão, Série D, nada, faz muitos anos. O vice foi o Atlético Mato Grossense, né? Então, esses clubes que estão disputando a Série D, que é o Dom Bosco, que tem chance pela Série B, Dom Bosco, Operário, e o Cuiabá, que disputa a Série A, não estão nessa briga junto com a base desses outros clubes. Como que você vê isso e como que você acha que esses clubes que não têm essa base estruturada precisa fazer para passar esses clubes que têm essa baixa estrutura como esses outros que estão à frente deles? Eu acho que a base hoje ela é tratada com muito pouca importância na Baixada do Cuiabá. Eu acho que hoje, em se tratando de Cuiabá, vamos pegar um exemplo de um clube de Série A. O Cuiabá hoje um atleta da base pode se tornar o ativo dele amanhã. Um menino que ele pegou hoje, trabalhou 2, 3 anos, pode se tornar amanhã um ativo milionário do clube. Que um exemplo a gente tem aí o menino de Rondonópolis, que foi negociado com um clube de Portugal por 70 milhões essa semana. Então é um atleta que é mato-grossense da base, jogou no União, a base toda feita no União, foi negociado em um clube da Europa por 70 milhões de reais. E comprou por quem? Eu não sei por onde foi feita a negociação, se foi feito direto com a União, isso aí eu não vi. Eu não estou a par disso daí. Mas é um atleta formado nas bases Mas isso aí é um caso esporádico. Por quê? Porque a base não é tratada com a devida seriedade. Eu acho que os clubes que têm condições deviam investir mais na base, porque isso acaba barateando o seu campeonato. Se eu tenho uma base forte, eu utilizo a maioria desses atletas como base no meu time profissional e eu trago 4 ou 5 atletas para compor aquele elenco e eu tenho uma equipe competitiva. E meus atletas sendo vistos, podendo ser negociados com o futebol do próprio Cuiabá de Série A, outros clubes do Brasil e da própria Europa, Ásia e Oriente Médio, onde muito atleta está indo embora. Então eu acho que precisa de investimento, em primeiro lugar. A base não é barata. São atletas
vulneráveis, socialmente falando. São atletas que vão para o clube, às vezes, não só porque ele gosta de jogar bola. Às vezes ele vai porque ele vai fazer a refeição lá no clube. Por necessidade. Às vezes a necessidade dele é ir lá para comer, para se alimentar, para ter um local digno para ele tomar um banho. Então, assim, é uma disparidade social muito grande que a gente tem no nosso país, e Cuiabá não é diferente, que eu acho que só com investimento que a gente vai conseguir, pelo menos, equiparar isso. E o governo do estado acertou, né? Vem dando um aporte financeiro agora para o Cuiabá, para os clubes que vão disputar a série D e C. Então eu acho que o caminho é esse. Só acho que tinha que ter algumas cláusulas obrigando que esses clubes tivessem a base, igual um projeto que tramita na Assembleia Legislativa, que vai destinar um recurso de aproximadamente R$1 milhão para a Federação Mato Grossense de Futebol, para que ela utilize desse recurso para passar diretamente para os 10 clubes que disputam o estadual, ia dar algo em torno de R$100 mil para cada clube, que já alivia muito a vida do clube, mas o clube, para receber, ele vai ter que aplicar 30% desse recurso na base e no futebol feminino. Então, acho que é dessa forma que a gente vai conseguir ampliar a base e tornar a base mato-grossense muito mais competitiva. A gente vê hoje na Copa São Paulo, os clubes daqui estão muito bem montados para o padrão Mato Grosso. Só que lá fora é outra realidade. Hoje o Atlético Mato Grossense jogou e perdeu 3-1. Não viu a cor da bola. E o time do Atlético Mato Grossense é uma equipe boa. O Saroba montou um time muito bom. Só que lá a base é tratada de outra forma, né? Então acho que é isso que a gente precisa implementar aqui. Entra naquela questão que eu falei do copiar o que está dando certo. Vamos dar uma andada fora de Mato Grosso, ver como é que os caras fazem lá fora. Vamos trazer essa metodologia para cá e vamos tentar fazer igual. Eu acho que esse seria o caminho. É necessário. A gente consegue ver nos últimos anos, todos os clubes que foram campeão do brasileiro, por exemplo, tinha mais de 50% de jogadores da base. Palmeiras, Flamengo, são clubes referências de base, né? E a gente não tem isso aqui. Infelizmente é um comparativo complicado de fazer, né? A realidade desses clubes citados aí são realidades muito fora do normal. Num clube igual o Flamengo, igual São Paulo, igual o Palmeiras, tem atleta chegando todo dia do Brasil inteiro. Mas dá para fazer um custo-benefício baixo. Exatamente. Não precisa ser algo você não precisa extravagante. Você tem que começar. Primeiro você precisa começar. Nenhuma planta, nenhuma árvore nasce grande. Ela começa pequenininha, ela vem germinando, dando os frutos. Tudo um processo. Né? Exatamente, tudo é um processo. O grande problema do futebol brasileiro é o imediatismo, né? Hoje você não tem tempo. O treinador é contratado hoje, ele perdeu 3, 4 jogos, a torcida já está pedindo a cabeça do cara e tem que mandar embora. Então, a cultura brasileira precisa dar uma melhorada. A gente precisa de tempo para trabalhar, as comissões precisam ter tempo para implementar o seu modo de trabalho para que esse sucesso possa vir. A Europa é um exemplo. Treinadores na Europa ficam 5, 6, 7 temporadas no mesmo clube. Bem ou mal. Mesmo sem ganhar nada. Exatamente, 5, 6 temporadas. E quando se assusta, vem um clube e deslancha e é campeão da Champions, é campeão do campeonato do seu país. Então, o que é isso? Lá tem atletas de qualidade? Tem, só que no Brasil nós também temos atletas de qualidade. Só que lá a comissão técnica tem tempo de trabalhar, de implementar a sua metodologia de trabalho. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então vamos tocar um pouquinho nesse assunto aí sobre, vamos chamar o quê? De pressa? De pressa de querer algo rápido, né? Não ter esse tempo para você, como comissão, trabalhar. Você acha que isso vem devido a quê? Vem devido à cobrança da torcida? Vem devido como os brasileiros nasceram com o futebol querendo, né, essa ansiedade? O que você acha que é devido a isso aí e algo para mudar? E será que tem como mudar? O brasileiro sempre vai ser assim? Não, tem. O brasileiro consegue se adaptar. O brasileiro é meio camaleão, né? A gente se molda nas dificuldades, enfim. Eu acho que isso é cultural, Renato. Acho que é uma cultura do brasileiro querer tudo para ontem. Um exemplo grande exemplo hoje, eu vou me dar por mim. Eu não gosto muito de comprar pela internet porque eu não tenho paciência de esperar chegar. Às vezes eu preciso pagar um pouquinho mais caro, mas ir lá na loja, já comprar e já pegar, é um defeito. A gente precisa se moldar ao mercado. Hoje você paga 20%, 30% mais barato no mesmo produto se você esperar 10, 15 dias para chegar na sua casa. Só que aquela ansiedade
não permite. E isso é no meio do futebol também. O futebol é uma paixão. É uma paixão quando envolve vários corações. Uma torcida são milhares de corações diferentes apaixonados pela mesma coisa. O Renato pensa de uma forma, o Emanuel pensa de outra, o Maurício pensa de outra. Então, assim, é complicado lidar com a paixão das pessoas. É um processo que eu acho que ainda vai levar um certo tempo, mas se a gente precisa, os clubes, precisa partir dos clubes, de colocar isso na mentalidade do seu torcedor. Que somente o tempo necessário para que se crie um clube competitivo, um time que possa colher frutos futuramente. O Palmeiras é um exemplo disso. Há quanto tempo o Palmeiras não ganhava nada? Então, teve um processo, manteve a base, manteve vários jogadores. O treinador está indo sua segunda temporada no Brasil. Então, eu acho que, como bom palmeirense, eu só espero que a piadinha de que não tenha Mundial acabe esse ano. E quem sabe também da Copinha, né? Aí acabou tudo. Aí não vamos mais ser chacota de ninguém, né? Aí vamos ter Copinha e Mundial, né? Aí acabou a graça de todo mundo. Mas eu acho que essa paciência que nós, torcedores, e nós, brasileiros, precisamos ter, não só no futebol, na própria política. A gente vê hoje, o cara entrou ontem e você já tá dando porrada que o cara não fez nada. Não dá tempo pro cara trabalhar. Lá na frente, se ele não fez nada, a gente muda. Tenta outro. Mas, enfim, acho que a paciência é algo que precisa ser trabalhado no brasileiro e na cultura do brasileiro. Ano passado o Dom Bosco disputou a Série D? Não. Ano passado nós disputamos a Copa FMF, o Campeonato Estadual, e as categorias de base, né? Então esse ano vai disputar primeiramente agora o Campeonato Mato Grossense. Mato Grossense apenas, né? e a base novamente, porque a Copa FMF, que nós perdemos a final para o União vai ser o clube que vai representar o estado na Copa do Brasil. Só que o que aconteceu? Ele escolheu a Copa do Brasil. Esse ano ainda não tinha escolha. Não tinha opção. Esse ano era só a Copa do Brasil. Agora em 22 você tem escolha. Agora tem a escolha. Ou D ou Copa do Brasil. Ficou bacana essa. Ficou bom dependendo do ponto de vista. Do ponto de vista de dirigente eu acho que não. Porque nós vamos ter 2 campeonatos estaduais. É o estadual que começa agora e a Copa FMF, que vai ser um outro estadual. Fomentar a base. Não vai ter mais fomentar a base. Por quê? A Copa FMF fomentava a base, porque eu tinha atletas de 23 anos, podendo ter 3 de 24 anos. Agora a Copa FMF é livre. Agora acabou, você pode pôr um time profissional para disputar. Eu não sabia disso. Então, assim, no meu ponto de vista foi um erro da federação, que a gente acabou com o mercado desses atletas de 19 e 22 anos. Deve ter mantido a base ali. Né? É claro que nós, um clube modesto como o Dom Bosco, nós vamos continuar trabalhando com esses meninos. Até porque a gente não tem condição financeira para montar um time profissional para disputar o estadual e disputar a Copa FMF. Porque só esses 2 campeonatos a gente está falando de uma despesa aí de R$500 mil, com folha, com dia a dia, com taxas de transferência. Todo atleta que você vai inscrever, você paga uma taxa para a CBF. Se ele está lá no Rio Grande do Sul e vem para cá, só de transferência de federação é quase R$2 mil por atleta. Então tudo isso encarece o dia a dia do clube. Então eu acho que foi, no meu ponto de vista, é uma opinião pessoal do Maurício. Inclusive nós do Dom Bosco votamos contra isso no dia, mas fomos voto vencido no arbitral. Eu acho que ceifou esses atletas de 20 a 24 anos. A não ser que você seja muito acima da média, mas se você for acima da média, você não vai disputar uma Copa FMF. Um exemplo é o Camilo do Cuiabá, que tem 22 anos de idade. O Cuiabá não vai descer o Camilo nunca para disputar uma Copa FMF. O jogador jogava na Europa, o último clube dele foi o Lyon, na França. Então eu acho que foi um erro, a gente querendo fomentar a base e, de outro lado, a federação acabou com a competição, que era ali o sonho dos meninos, né? De poder disputar, ser campeão e disputar uma Copa do Brasil. Né? Então, a gente vai ter que repensar a FMF quanto dirigentes para ver o que a gente vai optar. Vai ser estratégia, né? Exatamente. Vamos optar para montar um time caro para tentar conquistar o título ou vamos tentar montar um time caseiro com meninos para tentar negociar esses meninos? Então, depende do resultado do Mato Grossense, né? Exatamente. Porque o clube o clube que conquistar a vaga no Mato Grossense, ele vai para a Copa FMF com outro objetivo. Né?
Mas esse tiro vai ter que ser dado agora também. Se o clube vai focar no estadual, como vai ser basicamente. Para times daqui vai ser, vamos, entre aspas, 2 estaduais. Vou chamar entre aspas. Né? O ano passado. Vai dar um tiro agora ou um tiro depois. O ano passado, Renato, o estadual nosso já foi bastante disputado, né? Bem disputado. Eu acredito que esse 2022 vai ser mais acirrada ainda a disputa. Porque os clubes estão se reforçando, os clubes da própria Baixada têm se reforçado. O Ação é um exemplo, um clube jovem que vem fazendo um trabalho sério, e o João Benedito vem colhendo esses frutos. Já tem atleta do Ação que está arrebentando na Ferroviária em São Paulo, menino de 17 anos de idade, que já foi vendido para a Ferroviária. Então, eu acho que esse campeonato estadual a gente vai ter muito assunto para falar aqui no Pé Rachado. Tem muita surpresa aí. Com certeza. Quais são as expectativas e os planejamentos para o Dom Bosco dentro do campeonato estadual? A minha primeira expectativa, não só para o Dom Bosco como para a humanidade, é que essa pandemia acabe de vez, né, cara? Porque é triste você ver hoje estádios voltando a fechar as portas na Europa para torcedores, né? Com o aumento dos casos, e isso entristece. O jogador entra para jogar futebol com outro clima, em outra atmosfera. Jogar com estádio vazio não é bom. Não é bom nem para o próprio treinador. Então, o que eu desejo do fundo do coração é que isso acabe, que a gente deixe de perder vidas por causa da pandemia e volte a ter uma vida normal. O Dom Bosco, a gente vem trabalhando, Manuel, com muita responsabilidade na questão financeira. Eu vinha comentando com o Renato nos bastidores, antes da gente começar, que hoje o Dom Bosco, mesmo sendo modesto, é um clube que não deve. A gente não tem ação trabalhista, a gente não deve jogador, a gente não deve fornecedor, a gente não deve ninguém, não devemos impostos, não devemos nada. Quando essa gestão assumiu o Dom Bosco, a dívida que eles tinham lá no passado, o que aconteceu com ela? O Dom Bosco tinha uma dívida do clube Dom Bosco. O clube é e hoje o clube é gerido pela Associação Leões da Colina, que é a Aleco, a associação qual eu sou presidente. Em 2014... A associação comprou a marca, então? Não, ela recebeu uma procuração do clube que deu poderes para que ela tocasse a questão do esporte do clube. Por quê? Porque os antigos gestores não tinham mais condições financeiras e nem tempo e nem saúde para cuidar do clube. Então pegou a conta limpa do Exato, Dom Bosco. começou do Sem zero. dívida nenhuma. O Dom Bosco se licenciou, parou, em 2014. Em 2014, alguns torcedores se uniram, fizeram uma reunião, não, vamos montar uma associação, vamos tocar. E daí para lá, Foi o Dom criado a Bosco, Aleco. em 14 foi criado a Aleco, de lá para cá é a Aleco que vem gerindo o clube. E de 14 para cá, ela não adquiriu nenhuma dívida. Todas as dívidas que foram contraídas foram pagas. As dívidas de 14 para trás, algumas foram pagas, há outras ainda que são poucas, que é um imposto da sede, que é IPTU, coisas simples. A gente não tem dívidas astronômicas. Tanto que hoje entra recurso na conta do Dom Bosco, não tem ninguém, nenhum oficial de justiça para reter a grana, a gente não tem débito com ninguém. Então isso dá uma tranquilidade para a gente trabalhar. E os atletas que hoje vêm para jogar conosco, eles sabem que a gente não paga os melhores salários do estado, mas a gente paga. Então isso é uma diferença bastante grande, que dá uma segurança para esses atletas, porque hoje você vê aí um exemplo de clubes grandes. O São Paulo venceu uma concorrência gigantesca do Daniel Alves e não pagou o cara. Então, você trazer o atleta para endividar o clube, isso a gente não faz. A gente sabe que estamos apassando o Dom Bosco. O Dom Bosco é uma instituição que esse ano completou 97 anos. Maurício vai passar, os outros gestores vão passar e o clube vai ficar. Então, como responsabilidade, a gente tem que deixar um clube sadio para aqueles que futuramente vêm assumir o cargo que hoje está comigo, com o Dr. Geandre, com o Paulo Emílio, para que a gente dê continuidade no clube. De quanto que a gente está falando essa dívida? Essa dívida passada eu não conheço. Porque a gestão do Dom Bosco, ela não trocou, não houve uma transição. Até porque começou uma gestão nova. Um CNPJ novo, tudo novo, em 2014. Então não teve que ter nem conhecimento de o que devia, quem que devia. Pegou novo. O que a gente... Eu sei o que eu ouço por aí, dos próprios dirigentes mais antigos, que
A única dívida hoje que existe do Clube Esportivo Dom Bosco é um IPTU com a Prefeitura de Cuiabá. É o que eu sei. Agora, se há alguma outra dívida ou não, é algo que eu não tenho conhecimento ainda. Espero que não tenha. Né? É porque os clubes atualmente mato-grossenses estão bem endividados. Né? Bastante. Brasileiro, na verdade, de modo geral. Se a gente for pensar assim, nessa nova fase dos clubes, e virando sociedade anônimas e tudo mais, clube empresa, né, por assim dizer, você acha que tem alguma chance o Dom Bosco entrar nessa linha? Olha, mano, eu nunca digo nunca, né? Mas eu acho que a curto prazo, o que eu acho curto prazo? 2 anos, 3 anos, eu acho que ainda não. A não ser que surja uma proposta irrecusável, com não só a proposta financeira, mas um projeto ambicioso e plausível, né? Para que o Dom Bosco venha a se destacar, disputar grandes campeonatos, com responsabilidade. Aí talvez a gente possa sentar, conversar e tomar a decisão, porque o mercado da bola hoje é um mercado onde existe muito oportunista, muitas pessoas que se dizem empresários, que se dizem investidores da bola e na realidade não passam de especuladores que querem um clube para pôr um atleta ou outro, para ter uma visibilidade do seu próprio atleta e não tem condição nenhuma de investir no clube, de ajudar o clube, e isso a gente não é o que a gente propõe, de fato. A não ser que seja um projeto sério, com uma empresa idônea, que ela apresente para nós um projeto sustentável, com recurso, que a gente acredite que seja bom para o clube. Aí a gente vai sentar, vai analisar, e se for melhor para o clube e para os torcedores, aí eu não vejo problema nenhum, e a gente partir por esse caminho. A gente sempre vê na mídia, né, por conta desses clubes tradicionais mato-grossenses, como o Misto e Dom Bosco, que são referências em número de torcida e título e tempo de carreira, né, dentro do nosso futebol, sempre muitas especulações, né? Um empresário da China tem interesse em comprar o clube, um empresário não sei o que tem interesse. Já chegou alguma proposta interessante ao clube antes dessa lei ser autorizada do clube virar clube empresa? Proposta na mesa, não. Algumas especulações, sim. Mas por que isso acontece nos clubes de Mato Grosso? Porque nosso caminho é muito curto para chegar na Copa do Brasil. Hoje, você ficar em segundo lugar no estadual, você está disputando a Copa do Brasil com um investimento de R$200 mil. Quer dizer, um empresário hoje que vai visar retorno financeiro, ele monta uma equipe com R$300 mil, ganha a vaga para a Copa do Brasil e só o primeiro jogo ele já leva R$500 mil. Quer dizer, pensando na rentabilidade, muitos empresários fazem algumas propostas. Mas as propostas nunca são boas para os clubes. Por isso que nenhum clube hoje é gerido por empresa, a não ser o Cuiabá, que originou dessa forma. É diferente dos clubes que você citou, Misto, Operário, Dom Bosco, que são clubes tradicionais. O Cuiabá surgiu em 2001, um clube novo, que já surgiu com essa concepção de clube empresa, né? Entendeu? Não vamos dizer que não tem história, né? O Cuiabá tá construindo essa história, né? É um clube sem história. É um clube jovem, muito jovem, que atingiu patamares que outros times daqui não conseguiram. E a gente não esperava que em tão pouco tempo o Cuiabá estaria disputando uma Série A. Era previsto, né? Por conta do grande investimento, né? Sim. O investimento foi muito alto, os empresários em volta deram muito tempo em cima. Então, é claro que um bom planejamento e uma boa organização, o clube iria para frente. Né? Não, concordo com você. Só que a gente olha também para a própria Série B, a gente vê quantos clubes tradicionais e com estrutura financeira o Cuiabá deixou para trás. Clubes endividados, né? Sim. Só que hoje o clube endividado não impede dele contrair mais uma dívida para ter a grana. Hoje todo mundo deve cifras milionárias. São Paulo, Palmeiras, todos os clubes. Mas tá lá contratando cara para pagar R$1 milhão de reais por mês de salário. Então, assim, sem clubismo, eu acho que a gente tem que dar o mérito, que é mérito do Cuiabá, mas também o Cuiabá precisa saber que chegaram outros antes dele, ele precisa respeitar esses outros clubes, o Misto, o Operário, o próprio Dom Bosco, que prepararam o terreno todo para que o Cuiabá viesse para cá, o nosso saudoso gaúcho, e enfim, chegasse onde chegou hoje. Então, acho que todo mundo tem seus créditos, seus méritos e seus deméritos em tudo que a gente faz. É tentar minimizar os danos
E hoje tentar, o Cuiabá precisar, tá fazendo já, eu comentei com você, ajudar os outros clubes. Nós recebemos uma parceria boa do Cuiabá agora. Tem um atleta que veio do Cuiabá pro Dom Bosco por empréstimo, sem custo. O Cuiabá vai pagar o salário do cara. Veio para dar rodagem pro menino, porque não ia aproveitar no clube profissional. Falei, não, então vou te emprestar para ele jogar, para ele estar bem, até numa possível negociação, enfim. Então eu acho que esse é o caminho. O Cuiabá tem um elenco muito grande. A gente só vê os camarões, né? Mas tem muita molecada por trás daqueles caras que ajudam, que dão sustentabilidade para o clube e dão condição para a comissão técnica trabalhar. Então eu acho que o caminho é esse. O Cuiabá hoje está surfando a onda do sucesso e nada mais justo, mas eu acho que ele tem que olhar para trás, tem que olhar lá para baixo, para aqueles que ainda estão engatinhando e tentando chegar onde ele chegou. Né? Eu já escutei de diversos dirigentes dentro do futebol mesmo, que como que chama a família que dirige o Cuiabá? Família Dresch. Família Dresch, que eles não chegam, que o Cuiabá é tipo um hobby para eles, né? Como, por exemplo, a gente viu, né, recentemente a questão da demissão como que chama aquele técnico que falaram que estava relacionando com Alberto Valentim. Alberto Valentim. E aí, então a gente vê algumas coisas muito superficiais acontecendo dentro do Cuiabá, e isso vendo de fora, né? Eu nem imagino como que é dentro. E mais de um caso que aconteceu. Como que você, como dirigente de futebol, vê essa situação do Cuiabá? É um clube que realmente tem um foco forte para junto com a torcida, querendo conquistar títulos e tudo mais, e é algo que provavelmente vai ser constante, vai ter muitos anos ainda pela frente, ou você vê algo superficial, como a gente escuta de algumas pessoas, como fosse uma brincadeirinha para a família, porque a família tem muito dinheiro, né? Então eles começaram mesmo como uma brincadeira, por assim dizer, quando eles começaram um clube, né? Como um hobby. Eram amantes de futebol, começaram um clube assim. E você acha que desse início até hoje eles mantiveram essa cabeça ou alteraram essa cabeça? Eu vou dar assim, a minha opinião, não é informação, tá? Eu não sei o que acontece dentro do Cuiabá, é o que eu enxergo. A opinião de um dirigente. Opinião minha de fora. Eu acho que o Cuiabá tem a intenção sim de ganhar títulos, tem a intenção de perpetuar no futebol como um dos times grandes, mas porque tá dando lucro. Não porque ele é apaixonado pela torcida que paga ingresso para ir na arena, não porque ele quer fomentar a economia local dias de jogos, não. É porque é um clube empresa e ali o objetivo é ganhar dinheiro. É uma brincadeirinha cara, né? É uma brincadeirinha cara, mas que gera muita grana. Ganha muito mais do que gasta. Gera muita grana. Então eu acho que, assim como, sem hipocrisia nenhuma, nós três estivéssemos na condição da família Dresch, eu acho que faríamos parecido. Se a gente tivesse dinheiro para montar um super time, disputar campeonatos nacionais e internacionais, com a possibilidade ainda de ganhar dinheiro, a gente faria. Só que eu acho que ali é o seguinte, é igual uma empresa, no dia que ela começar a dar prejuízo, ele fecha, põe um cadeado na porta e acabou o Cuiabá e não quer saber de torcida e ponto final. É o meu sentimento. Torço para que isso nunca aconteça. Mas é o que eu sinto, o que eu enxergo, que é o pensamento dos dirigentes do clube. Esse que é o grande problema dos clubes e empresas, né? Posso estar equivocado e enganado. É um sentimento pessoal, até porque eu não tenho um relacionamento próximo com ninguém do clube. Mas é o que eu tenho de sentimento pessoal mesmo. Eu, como cuiabanista, né, torcedor do Cuiabá, também tenho esse sentimento, né? Sei que torço para um clube que amanhã, não necessariamente, mas amanhã pode fechar, né? Já criei um vínculo com o clube. Mas acredito que é o futuro, Maurício. É o futuro não, né? É o presente. É o presente. A gente vê clubes daqui mesmo, Mato Grossense aí, igual você citou, né? O Dom Bosco não tem dívidas, né? É um clube que é limpo. Mas tem clubes aqui endividados, né? Que o recurso entra, a gente não vê para onde vai, o clube não sai de onde está e vai mantendo os anos, né? Então, acho que a solução desses times seria alguém pegar, comprar, investir e fazer girar, né? Minha visão, porque do jeito que tá, muitos clubes aí que... E o grande problema de aparecer um investidor hoje no futebol mato-grossense é que a gente não faz parte do eixo do futebol. Né? Hoje a gente tem o Cuiabá.
Seria todo um processo que o Cuiabá passou. Exatamente. É difícil uma empresa aguentar. Seria uma empresa com uma visão de médio a longo prazo, de Bem ter longo prazo. um recurso disponível para um período longo ele poder chegar numa Série B, numa Série A. Então, é muito arriscado pro ponto de vista empresarial. Como eu vou pôr quantos milhões lá no Clube X para eu poder ter retorno disso? Quanto tempo isso vai Se eu levar? não estou enganado, 2021 acho que foi, pelo que a mídia sai, né? O único ano que teve lucro realmente no Cuiabá. Foi 56 milhões. Eu fiquei sabendo da mídia também. Da mídia, né? O ano todo. Então, até porque o Cuiabá não abre o financeiro do clube para ninguém. Interno, né? É. Então, foram aí 10 anos, né? Antigamente o Cuiabá, antes de 2011, era só patrocinador, né? A Breber. E ainda foi 10 anos até começar a colher os frutos. Até começar a colher os frutos. Aí que vem a questão da paciência. Teve a paciência suficiente para estar ali regando no mês a mês, ano a ano, para que hoje pudesse estar sentando na mesa com o dirigente do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians e falando de igual para igual, né? Por mais que a gente saiba que existe uma puxadinha de brasa da CBF para lá ou para cá, tá ali, né? No eventual Cuiabá e Corinthians, a gente sabe que vai pender para o clube mais tradicional, infelizmente. Espero que esse tipo de pensamento venha diminuindo no órgão maior de futebol, né, que é a CBF, que é um órgão que sempre esteve envolvido em corrupção, em muito desvio de dinheiro. Todo mundo quer ser presidente da CBF, né? É uma instituição, né, que gira aí quase R$1 bilhão por ano. Então é muita grana, então todo mundo quer estar ali, quer estar ali infelizmente, para fazer a coisa errada. Maurício, você aí pegou a gestão, foi 2019, 2020 na superintendência da Arena, né? Isso. E aí, nunca tinha dirigido um clube, né? Não. Dom Bosco foi a primeira vez, né? E aí, quais foram as maiores dificuldades de estar assumindo? Porque você está em 2 cargos, né? Então, uma responsabilidade, acho que dupla, né? Está como diretor de futebol do Clube Dom Bosco e está como presidente da Aleco, que é a associação que administra o financeiro, os bastidores do clube, né? Sim. Então, quais foram as maiores dificuldades aí desses 2 cargos aí? A questão do clube, de fazer parte da direção do clube, é a mais fácil, no meu ponto de vista. Que ali, nenhuma decisão é monocrática dentro do clube. A gente sempre senta e tem um colegiado interno que pontua o que a gente precisa decidir e toma sempre uma decisão em conjunto. Agora, a questão da presidência da associação é algo muito maior, né? Ali está vinculado o meu CPF, ali é onde entra o recurso do clube. Se qualquer coisa de errado que acontecer, quem é o presidente sou eu. Então é algo que eu tenho muito cuidado, é algo que eu presto conta de tudo que eu pago, de tudo que recebe. Então a gente trata isso com muito cuidado, porque o pobre tem só o nome, né? Se acabar com o nome, acabou com tudo, né? Então eu tenho sim essa sensibilidade, esse cuidado. A maior dificuldade é a financeira, que é você correr atrás da grana, apresentar um projeto, tentar convencer o empresário a investir no clube para que você possa ter um time dentro de campo. Essa é a maior dificuldade. Depois aí, agora o Cuiabá Assunção, você acha que para os clubes da Baixada Cuiabá, não só da Baixada, do interior, os melhores clubes, né? Ficou mais fácil conseguir parceiros, conseguir empresários, conseguir atrair pessoas para que investam no clube, né? Não, com certeza, Renato, com certeza. Isso a gente nota, né? Até a questão de contratação de atleta. O ano passado, o estadual passado, um atleta, o nosso centroavante, o Josué, nós trouxemos o cara da Tailândia. O cara estava ganhando muito dinheiro lá e viu uma possibilidade de voltar para o Brasil já com 32 anos de idade e com muita qualidade. Ele é carioca e veio, fez excelentes jogos. E eles falavam no dia a dia assim, falou, velho, meu sonho é fazer um gol no Cuiabá. Eu preciso fazer um gol no Cuiabá. Eu vim pra cá, preciso. Tanto que na Arena Pantanal, um jogo do Cuiabá e do Dom Bosco, foi ele quem fez o primeiro gol. Com 5 minutos, 1-0 Dom Bosco, gol do Josué. E foi autor do gol mais bonito do Campeonato Estadual. Foi um gol de bicicleta contra o Poconé no estádio de Souza.
E isso só foi possível porque a gente ia disputar um campeonato estadual contra uma equipe gigante do futebol brasileiro, um clube de Série A. Então hoje os empresários olham a marca, ele quer associar a marca dele a um clube que vá disputar um jogo televisionado contra o Cuiabá, onde o estado inteiro vai estar assistindo, o Brasil todo vai estar assistindo, se não for pela TV, é pela internet. Então facilita sim a gente atrair investimentos, por mais que não sejam investimentos muito grandes, mas são os investidores que ajudam no dia a dia do clube, no pagamento parcial de salário de atleta e com certeza até na negociação com o próprio atleta, isso fica um pouquinho facilitado. Bom, Maurício, é sempre importante a gente discutir a questão do futebol mato-grossense, que é uma questão cultural. Quando a gente fala em Dom Bosco, a gente fala em tradição. É um clube referência que não pode morrer de forma alguma, junto com a torcida. Esperamos que a torcida volte firme como era antes. A gente não está vendo os estádios muito cheios para os clubes locais, esses clubes tradicionais, mas espero também, eu como um torcedor, que o Dutrinha volte a funcionar. Deus quiser. Por favor, Emanuel, libera o Dutrinha. Os clubes estão precisando, os clubes locais. E eu gostaria de agradecer novamente sua presença hoje, Maurício, ter aceito esse convite do Pé Rachado, para a gente ter falado um pouquinho mais sobre futebol mato-grossense. Logo tem o Campeonato Mato-Grossense, então estejam aí ligados que o Dom Bosco vai entrar em campo. Exatamente. A torcida... Como que eles falam quando a torcida Dom Bosquina? Dom Bosquina, mas e Azulão? Azulão, o Leão da Colina, o Dom Bosco tem alguns apelidos. Então tá aí. Então sigam o Maurício nas redes sociais. Você avisa lá, Maurício, quando tem jogos? Aviso sim, pode ficar tranquilo. Aí, então sigam o Maurício. Vou mandar a agendinha para vocês lá. Vão visitar a gente no CT. Vamos. Fiquem à vontade, estão convidados para conhecer, para acompanhar um treinamento. Só a gente agendar certinho que vai ser um prazer receber vocês lá. Qual que é a sua rede social, Maurício? Maurício Dias. Procurar lá Maurício Dias, vai aparecer. Maurício Dias 12600. Tudo junto. Perfeito. Vai estar aqui na descrição também o Instagram dele, para vocês poderem saber um pouquinho mais sobre o Azulão. Beleza? Obrigado você que assistiu até aqui. Dê o like, compartilha, comenta. Nos siga nas redes sociais. E até a próxima, hein, rapaziada? Valeu, um abraço.